boa tarde, gente. Vamos começar nossa tarde com a fonoaudióloga Isabela Crivellaro Gonçalves. A Isa, ela é fonoaudióloga com mestrado e doutorado pela Faculdade de Medicina da USP. Ela é consultora em amamentação e autora do blog TT Nosso de Cada Dia. Ela ajuda mães e bebês com dificuldade no estabelecimento da amamentação. E hoje ela vai falar para vocês sobre a amamentação e a volta ao trabalho, dando não só informações técnicas, mas tudo baseado também na experiência que ela teve com as duas meninas dela, tá bom? Espero que vocês gostem da palestra da Isa, visite o blog dela, é super fofo e a gente se vê em breve. Tchau, tchau! Pessoal, tudo bem? Estou muito feliz em poder participar desse congresso maravilhoso que é o CONALCO e poder dividir minha experiência e meu conhecimento em amamentação com vocês. Antes de eu começar meu relato, eu quero me apresentar e quero contar um pouquinho da minha história. Então, eu sou a Isa Crivellaro, sou a mãe da Alice de 4 anos e meio e da Olivia de 2 anos. Eu sou fonoaudióloga e consultora em amamentação. Como consultora, eu ajudo mães e bebês a superarem algumas dificuldades no estabelecimento da amamentação. Eu comecei a me envolver com esse tema, com a amamentação, e comecei a estudar quando surgiu a oportunidade de eu prestar um concurso público. Então eu pleiteei uma vaga num hospital público, numa maternidade, que era para a área neonatal, era para a área de bebês. Então fui obrigada a começar a estudar, né? E isso aconteceu quando a Alice, a mais velha, tinha mais ou menos uns 8 meses de idade. E nessa época eu já tinha desmamado ela, né? Foi então que, estudando e participando de grupos de apoio à amamentação, eu comecei a entender como era maravilhoso esse processo de amamentação e como a falta de conhecimento, a falta de empoderamento, a falta de apoio podia colocar todo esse processo a perder, né? Tanto a Alice como a Olivia, elas foram amamentadas exclusivamente até o 6º mês, mas o processo de retorno ao trabalho nos dois casos foi completamente distinto. E por que foi completamente diferente? Porque com a Olivia, com a mais nova, eu tinha informação, eu entendia como a amamentação funcionava, eu entendia o que podia atrapalhar esse processo. Então eu estava muito mais preparada e muito mais segura para passar por essa experiência. Bom, então a minha ideia hoje aqui é contar para vocês essas minhas duas experiências, né, de retorno ao trabalho com a Alice e com a Olivia. E no final da palestra eu vou dar 10 dicas super preciosas para quem pretende continuar amamentando exclusivamente, mas que precisa voltar ao trabalho, tá? Bom, a minha primeira experiência de retorno ao trabalho aconteceu quando a Alice tinha 4 meses de vida, né? Eu trabalhava no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP aqui em São Paulo e a creche em que eu deixei ela ficava no próprio prédio do hospital. A creche era do hospital. Então até os 6 meses eu tive a oportunidade de descer e amamentá-la quantas vezes fosse necessário, porque o meu período de trabalho era de 6 horas e haviam aqueles descansos, aqueles 2 descansos de meia hora que são previstos por lei. Então eu aproveitava esse período e distribuía de forma que eu conseguisse descer ao longo do dia para poder amamentá-la, né? Só que quando chegou no final desse período, me bateu uma baita insegurança, né? Porque eu já não sabia se eu ia ter essa disponibilidade de descer amamentá-la, né? Nos outros momentos em que ela não estivesse comendo, porque nesse período então a gente também começou a introdução alimentar, e daí que foi meu grande erro, né? Porque como eu fiquei com esse medo, com essa insegurança, eu comecei em casa, que era o tempo que eu tinha para continuar amamentando, a oferecer leite artificial na mamadeira, né? Então isso acabou botando todo o nosso processo de amamentação por terra e o nosso desmame começou aí, né? Porque além de eu não poder amamentá-la durante o período de trabalho, eu entrei com leite artificial em casa na mamadeira. Então com isso a minha produção foi diminuindo gradativamente e por volta de 7, 8 meses ela já não queria mais saber do peito. Então, como eu contei no comecinho para vocês, logo depois que ela desmamou,
surgiu essa oportunidade de pleitear essa vaga, né, nesse outro hospital, na área neonatal, né, no atendimento a bebês, a recém-nascidos. E foi então que eu comecei a estudar amamentação e comecei a prestar atenção e a entender o que tinha acontecido de errado na minha história de amamentação com a Alice, né? Então a gente sabe que a produção láctea ela está estritamente relacionada ao número de vezes que o bebê esvazia a mama da mãe, né? Ao número de vezes que essa mama é esvaziada. Então, o fato de eu querer treinar ela em casa com a mamadeira e com leite artificial me fez perder a oportunidade dela continuar esvaziando minha mama. O fato de eu não ordenhar o meu leite para ser oferecido a ela também é um fator que contribui para essa diminuição da frequência de esvaziamento da mama. Somado a isso, tem a questão da confusão de bicos. Então, quer dizer, eu expus ela à mamadeira. A gente sabe que o bebê mama no peito de um jeito totalmente diferente que ele mama na mamadeira, né? Então, tudo isso, logicamente, comprometeu esse nosso processo de amamentação e acabou levando a esse desmame precoce da Alice. Bom, então acabei passando nesse concurso, assumi minha vaga no Hospital Universitário da USP, que é onde eu trabalho hoje em dia, e por conta disso eu tive a oportunidade de entender a fundo a amamentação, entender realmente como que ela funcionava, como que ela se estabelecia, como que a amamentação ela se mantém, o que ela representa para dia de mãe e bebê, quais os fatores que podem comprometer o estabelecimento e a manutenção desse processo de manutenção. E pude entender também o porquê que os bebês desmamavam tão cedo, né? Bom, depois de um tempo trabalhando no HU, eu acabei engravidando de novo, engravidei da Olivia. Da mesma forma que no HC, o HU também tinha uma creche disponível dentro do hospital, então a minha ideia desde o início era manter a Olivia na creche, justamente porque eu prezava muito essa questão da amamentação exclusiva, né? Então quando eu voltei ao trabalho no HU, a Olivia já tinha a Olivia acho que tinha uns 5 meses e uma semana, mais ou menos, né? Só que no caso da Olivia, a situação foi um pouquinho diferente. A Olivia ela nasceu com uma malformação nos rins. Então foi uma criança que passou por inúmeras intervenções nesse comecinho de vida. Ela foi internada diversas vezes, passou por procedimento cirúrgico, recebeu inúmeras medicações. Então, quer dizer, tinha uma questão de saúde importante no caso da Olivia, né? Mas ok, voltei ao trabalho, ela na creche, as 2 primeiras semanas correram tudo bem, eu continuava amamentando ela de maneira exclusiva, cada vez que era necessário eu descia na creche e ia amamentar ela, estava tudo indo bem, até que depois de uns 15 dias mais ou menos a Olivia teve uma bronquiolite, né? E essa situação me fez parar para pensar. Justamente pelo fato dela ter esse histórico de saúde e de ter passado maus bocados no início da vida, né? Eu fiquei me questionando se eu realmente deveria mantê-la na creche, né? Porque a gente sabe que inevitavelmente quando a criança está na creche ela acaba entrando em contato com outros bichos, né? Então ela acaba adoecendo com mais frequência. Então foi nessa hora que ela teve essa bronquiolite que eu conversei com meu marido e a gente optou por tirá-la da creche, né? Só que pensa só, eu não tinha me planejado para essa situação dela ficar longe de mim, eu queria manter a amamentação exclusiva, né? Só que nesse momento, mesmo com toda essa questão, a gente acabou optando por tirá-la. Mas mesmo assim eu consegui dar conta de manter a amamentação. Então, só para vocês entenderem melhor, faltavam acho que por volta de uns 10 dias para ela completar 6 meses, né? Quando tudo isso aconteceu. Então, no final das contas, a gente optou por tirá-la da creche para evitar essa exposição à doença, né? A essas doenças da infância. A gente quis postergar essa exposição o máximo que a gente pôde, por conta de todo o histórico dela.
Só que eu não tinha me preparado para esse momento, né? Porque a ideia justamente era deixá-la pertinho de mim para que eu pudesse amamentar, né? Então, nesse momento, eu lembro que eu tinha um estoque bem pequenininho de leite ordenhado para alguma situação eventual, para que fosse oferecido a ela. Essa situação aconteceu próximo do final de semana, então comecei uma correria louca para ordenhar nos momentos em que eu conseguia ordenhar, para poder deixar leite para ela em casa, porque a partir de então ela passaria a ficar com uma cuidadora em casa que iria oferecer esse leite ordenhado para ela, né? Então, até ela completar 6 meses, foi dado somente leite materno. Eu acho que assim, uns 2, 3 dias antes dela completar 6 meses, a gente começou a introdução alimentar, por uma questão de ser no final de semana e eu que queria começar esse processo com ela de introdução alimentar. E para minha sorte, lógico, ela aceitou muito bem todos os alimentos logo de cara, né? Então é lógico que isso foi um facilitador nessa minha história, porque a demanda de leite materno não seria tão grande assim, ao passo que a gente poderia substituir em alguns momentos o leite pelos alimentos. A gente já poderia começar a ofertar alguns alimentos, né? Então, nesse começo, eu tentava ordenhar o máximo que eu conseguia em casa. Eu tinha uma bombinha em casa que me ajudava muito nesse processo da ordenha, embora eu soubesse fazer ordenha manual também. Mas a bomba elétrica ela acaba despendendo um pouco menos de tempo, pelo menos no meu caso, né? E daí no trabalho eu também conseguia ordenhar com uma certa frequência, né? O HU ele é um hospital amigo da criança, né? Que a gente fala. Então lá existe uma sala de ordenha. Existe um incentivo muito grande à amamentação, então nesse sentido eu estava bem amparada, né? Eu conseguia descer, tinha uma boa bomba lá para me auxiliar nesse processo, né? Então todo dia eu ordenhava 2, 3 vezes por dia para então esse leite ser oferecido nos próximos dias para a Olivia. E assim a gente seguiu, né? Até os 11 meses de vida da Olivia eu continuei ordenhando. Lógico que depois de um tempo eu já não ordenhava com tanta frequência, porque na medida em que a introdução dos alimentos foi se desenrolando, foi evoluindo bem, a gente acabou diminuindo um pouco a oferta de leite materno nos momentos em que eu não estava com ela. E em casa, logicamente, eu mantive a livre demanda, né? Então eu amamentava ela antes de sair para trabalhar, e quando voltava para casa mantinha a livre demanda, e no período em que eu estava trabalhando eu procurava ordenhar pelo menos de 1 a 2 vezes ao dia, né? E qual que é a minha ideia? Qual foi a minha ideia contando essas 2 experiências diferentes para vocês? É claro que o meu intuito não é falar para ninguém deixar tudo para a última hora, não é isso, pelo contrário. Mais pra frente eu vou, inclusive, como eu falei pra vocês, vou dar algumas dicas de como se organizar melhor e como se preparar melhor para esse momento, né? Até porque quanto mais a gente se organiza, mais a gente se planeja, muito maiores são as chances desse processo acontecer de uma maneira bacana, com sucesso, né? Mas eu acho que a grande mensagem que eu quero deixar para vocês com esse relato mesmo nas situações mais complicadas, aparentemente sem solução, muitas vezes é possível a gente conseguir manter o aleitamento exclusivo. E a recíproca também é verdadeira. Então, quer dizer, com a Alice, com a mais velha, a amamentação, em teoria, tinha tudo para dar certo, porque ela ficou pertinho de mim, mesmo no período em que eu estava trabalhando. E ainda assim, por falta de informação, por falta de empoderamento, por falta de apoio, ela desmamou super cedo, tá? Bom, então, além de eu compartilhar essa experiência pessoal com vocês, como eu sou consultora em amamentação, eu queria dar algumas dicas para as mães que vão passar por esse momento de retorno ao trabalho e que querem manter a amamentação exclusiva. Bom,
Então vou começar aquelas 10 dicas que eu considero bem bacanas e bem importantes para aquela mãe que vai voltar a trabalhar e quer continuar oferecendo leite materno para o bebê, né, na sua ausência. Né? Então o primeiro passo é você definir que tipo de ordenha você quer fazer, que tipo de ordenha se adequa mais às suas necessidades. Então você tem a opção da ordenha manual e da ordenha, enfim, com bomba, que pode ser uma bomba manual ou uma bomba elétrica. Né? A ordenha manual é o mais indicado a se fazer, mas nem toda mãe tem tempo e tem paciência de praticar. Né? A gente sabe que ordenha é pura prática, né? Então, se você quer se dedicar a isso, você vai ter que treinar bastante, tá? Se você tem a intenção de fazer ordenha manual, o ideal é que você procure um banco de leite próximo à sua casa para que eles te orientem da melhor maneira possível como fazer essa ordenha manual, tá? E tem as mães também que preferem lançar a mão das bombas, né? Ou manual ou elétrica. É legal a gente sempre experimentar mais de um modelo para ver qual modelo você se adapta mais, né? E a partir de então treinar, porque ordenha é treino, gente. Ordenha é puro treino. Então é importante um tempo antes, né, desse período de retorno ao trabalho, você ter essa experiência e você praticar o máximo que você conseguir. Bom, a segunda dica que eu dou é você iniciar uma rotina de ordenha para que seu corpo possa se ajustar a essa nova demanda. Então, como eu falei há um tempinho atrás para vocês, a gente sabe que a nossa produção é determinada pela demanda, ou seja, quanto mais a gente esvazia a mama, mais nosso corpo entende que precisa produzir, né? Então, por isso é importante a gente criar essa rotina de ordenha para que o nosso corpo entenda que a demanda está aumentando. Então, na medida em que você for fazendo essa rotina de ordenha, a ideia é que o volume de leite ordenhado aumente progressivamente, tá? E é bastante comum aquela situação de você tirar quase nada nos primeiros dias. Por isso que é tão importante a gente começar isso com antecedência e tentar manter uma rotina, tá? Então, se não sai nada no começo, não se preocupe, é normal. O importante é você manter a rotina para que você possa estimular seu corpo e fazer ele entender que a demanda está aumentando e que ele precisa produzir mais. Então a ideia é que esse volume ordenhado vá aumentando ao longo do tempo e que você possa armazenar esse leite para que ele seja oferecido para o seu bebê. Bom, a terceira dica que eu dou é: converse com o seu chefe, com a sua chefia e exponha o seu desejo de continuar amamentando, né? Amamentar não é capricho, e quando a gente lança a mão de bons argumentos junto à empresa, a gente pode ter bons frutos, né? Assim, o que eu sempre falo é que para que a nossa cultura mude, às vezes é preciso que alguém dê o primeiro passo, né? E pequenas mudanças de hoje podem fazer muita diferença no futuro de amanhã, né? Então, você, de repente, iniciar esse processo dentro da sua empresa pode trazer inúmeros benefícios para as outras mães que vão vir na sequência e que querem continuar amamentando. Isso é uma forma, inclusive, de você propagar essa cultura da amamentação, de você espalhar informação boa, informação de qualidade, e que isso só vai trazer benefício, enfim, para o seu filho e para você também, porque a gente sabe que bebê amamentado é um bebê que adoece menos, ou se adoece, o impacto daquela doença muitas vezes é menor do que se ele não fosse amamentado. E isso certamente vai se refletir na sua assiduidade e no seu desempenho no trabalho, né? Então é importante que você converse de maneira franca, de maneira aberta, exponha seu desejo e tente galgar um espaço maior, um espaço bacana para essa situação na empresa onde você trabalha. Bom, a dica número 4 é manter uma rotina de ordenha no trabalho. Toda mãe tem direito a 2 períodos de 30 minutos cada, até que seu bebê complete 6 meses de vida, e isso é um direito previsto por lei, né? Então você pode utilizar esse período tanto para ir amamentar seu bebê, caso ele esteja próximo a você, próximo ao seu ambiente de trabalho, como para a realização de ordenha, né? Então você pode ordenhar o leite materno nesses períodos,
E isso ajuda tanto a manter a sua produção estável, como aumentar seu estoque de leite para que ele seja oferecido para o seu bebê no período em que você não estiver com ele. Além disso, você pode também, não ser, isso vai depender, lógico, da rotina de trabalho de cada uma, mas tentar utilizar uma parte do período de almoço para também fazer essa ordenha, né? Isso ajuda bastante. Então, se você pode, se você tem essa disponibilidade, é bacana por esses motivos que eu expliquei para vocês. Então, a dica número 5 é: preste atenção às condições de higiene, né? Então, além da gente aprender a ordenhar, a gente tem que ficar sempre atenta às condições de higiene no momento da extração, assim como quando da conservação do leite, né? E na hora de armazenar e também na hora de oferecer esse leite para o bebê. Tá? O Ministério da Saúde tem uma cartilha bem bacana que explica isso de maneira bem detalhada, então vale a pena acessar o site do Ministério da Saúde para você poder obter todas essas informações, além de saber mais também a respeito dos seus direitos como mãe trabalhadora que amamenta. A dica número 6 é: congele o leite em pequenas porções. Por quê? É difícil a gente definir logo de cara o quanto que o bebê vai aceitar desse leite ordenhado, né? Então, o fato da gente armazenar em pequenas porções permite que esse leite seja pouco desperdiçado, porque uma vez que a gente descongela o leite, a gente não pode reutilizar, congelar de novo para utilizar mais tarde, né? Então, dessa forma, a gente permite que pouco leite seja desperdiçado, né? Você faça um bom uso desse leite. Dessa forma, com o tempo, a gente vai conseguindo estabelecer mais ou menos o quanto o bebê aceita de leite ordenhado, né? E isso é uma coisa que varia muito de bebê para bebê e também depende do intervalo que se dá entre as ofertas, né? Em geral, um bebê mama de 120 a 180 ml, difícil chegar a 180, mas às vezes pode acontecer. Mas essa é uma média, tá? É difícil a gente conseguir estabelecer com certeza logo de início o volume de leite que esse bebê vai consumir. Isso vai se estabelecendo naturalmente e varia muito de bebê para bebê. Então é bacana isso da gente congelar em pequenas porções, porque permite um melhor aproveitamento desse leite ordenhado. Bom, a dica número 7 que eu dou para vocês é evitar o uso de bico artificial. Então a gente sabe, tá mais que comprovado o quanto qualquer tipo de bico artificial, mamadeira, chupeta, bico de silicone, atrapalha a amamentação. Como eu já comentei com vocês um pouquinho antes, o jeito que o bebê suga a mamadeira ou a chupeta, enfim, é diferente do jeito que o bebê suga o seio da mãe. Então isso pode interferir bastante na amamentação, tá? Atualmente acredita-se que a melhor forma de oferta do leite materno ordenhado na ausência da mãe é o copinho, né? A gente também pode lançar mão de xicrinha ou de colher, pode ser aquele copinho de pinga mesmo, copinho de vidro normal, não precisa ser nenhum copo super especial, é um copo aberto pequeno que se encaixe na boquinha do bebê. Então esse a gente acredita que seja a melhor forma de oferecer o leite para o bebê. Bom, a dica número 8 é treinar a oferta do leite ordenhado pelo cuidador. É muito comum a gente ver, ouvir relato de mães desesperadas porque o bebê não está aceitando o leite, né, ordenhado, enfim, em qualquer lugar que seja o seio. Gente, isso é absolutamente normal, muitas mães passam por isso, tá? E a gente tem que ter paciência, tem que ter calma para passar por esse processo, porque esse é um processo de aprendizado, tanto para o bebê, como para a mãe, como para o cuidador. Tá? Então é preciso ter perseverança, é preciso treinar, porque as coisas dão certo, as coisas funcionam, tá? Para vocês entenderem como pode ser feita essa oferta do leite ordenhado no copinho, eu vou colocar um vídeo agora para vocês poderem ver um bebê tomando leite no copinho, um bebê que eu tive o prazer de atender, o Antônio. Então a Tati tinha que voltar a trabalhar com 5 meses de vida do Antônio, então ela fez todo esse processo de ordenha do leite e esse leite
foi sendo oferecido no copinho pro Antônio pela cuidadora que ia ficar com ele nesse tempo em que a Tati ia ficar trabalhando, tá? Então vou colocar o vídeo agora para vocês terem uma ideia de como que é essa oferta do leite no copinho. Bom, a dica número 9 é: antecipe-se aos sinais de fome do bebê. A oferta do leite ordenhado no copinho ainda gera muita insegurança para os pais e para os cuidadores. E uma dica bastante importante justamente é essa: você ofertar o leite antes do bebê dar sinais de fome. Então, antes do bebê começar a colocar a mão na boca, antes do bebê começar a chorar, tá? Porque quando você pega esse bebê tranquilo, quando você oferta esse leite com um bebê tranquilo, sossegado, a chance de você desperdiçar é muito menor e a chance de você ter sucesso nesse processo de aprendizagem é muito maior. Tá? Então é sempre bom tentar diminuir o intervalo entre as mamadas, entre as ofertas, para que essa oferta ocorra de maneira tranquila. E por fim, a dica número 10 é manter a livre demanda nos momentos em que você está com o seu bebê, tá? Então, antes de sair para trabalhar, depois que você volta do trabalho, é importante você tentar manter essa livre demanda, tá? Porque isso ajuda, lógico, na manutenção da produção de leite, né? Isso não deixa de ser um momento único entre você e o seu bebê, né? Que vocês estão compartilhando aquele momento, porque a gente sabe que a amamentação não é só leite, não é só nutrição do corpo, mas é uma construção de um vínculo emocional extremamente importante tanto para a mãe como para o bebê, tá? E lógico, isso garante que seu bebê continue recebendo o melhor alimento que existe, que é o leite materno. Bom, por fim, eu queria dar uma dica que eu chamo de dica de ouro, que não é uma dica prática, mas acho que é uma dica para a vida, é uma dica para a maternidade em geral. É a gente sempre confiar na gente e confiar no nosso bebê, confiar na nossa capacidade de superar as dificuldades, confiar que as coisas entram nos eixos, que as coisas dão certo. É sempre preciso um pouquinho de paciência, de persistência, perseverança, e é preciso confiança. Então confie em você, confie no seu bebê e manda ver que vai dar tudo certo, tá bom? Agora eu queria convidar vocês então que se interessam por esse assunto, por amamentação, né, acompanhar meu blog, que é o TT Nosso de Cada Dia. Lá eu compartilho bastante coisa bacana sobre amamentação. O meu blog também tem uma fanpage no Facebook com o mesmo nome. A gente tem um canal também no Instagram, onde eu compartilho algumas coisas. E se você se interessa por amamentação, vale a pena conhecer e vale a pena acompanhar. Tá? E convido vocês também para entrar no meu site, que é o www.isacrivelaro.com. Se você se inscrevendo lá no site, você passa a receber todas as nossas novidades. Em breve eu vou estar lançando um mini curso gratuito que eu vou falar sobre a pega perfeita nesse mini curso. A gente sabe que a pega é um dos principais fatores de sucesso na amamentação, então é muito importante para as mães saberem como obter essa pega perfeita, né? Para evitar dor, para evitar fissura, para que o bebê mame de maneira mais efetiva. Então, se você tem interesse, se você tem uma amiga que está gestante, convida ela para se inscrever lá no site, porque ela não pode perder esse mini curso gratuito. Tá? Espero que vocês tenham aproveitado a palestra, espero que todas essas informações que eu passei para vocês, que todos esses relatos tenham servido para vocês refletirem e para vocês aprenderem um pouquinho sobre essa questão da amamentação na volta ao trabalho, tá bom? Um beijo e até mais!